Saúdo a igreja e a todos que ouvem esta mensagem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos falando a respeito do quarto tópico de como é importante, qual a importância, o porquê realmente nós devemos ler, estudar a Bíblia. Pois a Bíblia, a cada dia mais que passa, se nós nos aprofundarmos, investirmos tempo por estudarmos ela, nós nos afastaremos de muitas coisas más neste mundo e atentaremos somente à vontade de Deus. E o quarto tópico de hoje nos fala a respeito que quanto mais nós lemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, ela nos leva a nos afastarmos do pecado, ou seja, a vencermos o pecado. Depois você pegue a sua Bíblia em casa, onde quer que você esteja, leia o Romanos 5 e 6 e você verá ali o que é realmente o pecado e o que é realmente viver na graça. O porquê que nós precisamos realmente aniquilar o pecado e vivemos realmente debaixo dessa graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, desse favor imerecido que nós obtivemos através do perdão ali do Senhor Jesus Cristo, quando Ele derramou o seu sangue por nós ali na cruz. E no Salmo 119, dos versículos 9 ao 16, nos instrui um pouco aqui de como nós devemos realmente nos afastarmos de toda a prática do mal, de toda a prática de atentarmos para as coisas que nos levam a pecar. E assim está escrito: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Ou seja, aqui o salmista nos mostra que quanto mais nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração, nós deixaremos de pecar. Nós não iremos entrar no âmbito do pecado, ou seja, nós guardaremos a palavra de Deus em nosso coração para nós não pecarmos contra Deus e nem mesmo pecarmos contra as pessoas que vivem conosco, aquelas que nos cercam. Por quê? Porque nós estamos com o nosso coração tão cheio da palavra de Deus que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. E aquele, como diz a palavra de Deus, que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, a partir do momento que você, nós nos entregamos realmente ao amor de Deus, nos entregando ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, deixando que o Senhor Jesus Cristo venha realmente a ser o dono de nossa vida, nós já não praticamos mais o pecado. Não é que nós não vamos errar, com certeza nós erraremos, pois somos falhos. Mas a palavra de Deus também nos diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se não me falha a memória, que Jesus nos fala, ali Deus nos fala: se vocês confessarem os vossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso nos faz necessário diariamente nós nos humilharmos na presença de Deus, buscarmos a face de Deus e confessarmos os nossos pecados. Por menor que seja, porque não existe pecado pequeno ou grande. Pecado é pecado, meu irmão, minha irmã, você que ouve essa mensagem. E a partir do momento que nós erramos, nós precisamos nos humilhar na presença de Deus e suplicar pelo perdão, pela nossa redenção. Suplicar para que Deus venha nos lavar e nos limpar desse pecado cometido. É necessário dar nome aos erros, é necessário dar nome aos pecados. Porque quanto mais nós confessamos os nossos pecados, mais distante nós ficamos dele. E é necessário confessar, se arrepender e não mais voltar à prática.
Então por isso nós precisamos diariamente investir tempo por ler, por estudar a palavra de Deus, que é a Bíblia. E se nós formos atentar bem para a palavra de Deus, várias passagens na Bíblia nos mostram o que o pecado e aonde é que o pecado nos leva. O pecado só nos levará à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é por Deus, querida. Então, portanto, leia mais esta Bíblia. Leia mais a palavra de Deus, estude mais, reverencie a Deus, busque a vontade de Deus, se afastando de todo o mal. É como Jesus nos fala na oração: não nos induz à tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Então nós precisamos realmente buscar a cada dia mais, nos empenharmos por ler a palavra de Deus, por estudar a palavra de Deus, por buscar a vontade de Deus. E como é que nós sabemos a vontade de Deus? Orando mais, jejuando mais, porque quando nós jejuamos, nós mortificamos essa velha carne. E quando nós oramos, nós buscamos saber a vontade de Deus. E quando também nós lemos, estudamos a palavra de Deus, nós buscamos saber a vontade de Deus, pois é a palavra de Deus que nos leva a vencer a cada dia o seu mal. Então, se empenhe, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, você que ouve essa mensagem, se empenhe por investir tempo a estudar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a comer desta palavra que é o pão da vida, pois Jesus é o pão da vida e é Ele que nos dá vida. E quanto mais nós comemos deste pão, que é a palavra de Deus, que é o verbo vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, quanto mais nós nos alimentarmos deste pão, mais forte nós nos tornaremos e venceremos essa maldita carne que quer a cada dia mais sempre fazer a sua vontade e não fazer a vontade do Pai, de Deus. Leia Romanos 5 e 6 e você verá que realmente Deus nos instrui como devemos proceder. E aqui no Romanos 3, do versículo 9 adiante, está escrito assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeu como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, Jesus é o único caminho. Jesus é realmente que nos lavou, nos remiu e nos purificou do pecado, através da sua morte ali na cruz, através do derramamento do sangue precioso de Jesus, que nos lavou, nos remiu e nos purificou de todo pecado. Mas, para que nós possamos realmente viver essa graça maravilhosa, nós precisamos nos entregarmos por completo ao Senhor Jesus Cristo e nele realmente nos espelharmos, viver a vida de Cristo, porque a nossa vida de amargura, de pecado,
e de morte o Senhor Jesus levou sobre si. Então, meu irmão, minha irmã, entregue-se totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Deixa Deus ser Deus em sua vida e não viva mais na prática do pecado. Mesmo que você venha, que nós iremos com certeza errar, mas o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a justiça, se nós confessarmos. Então confesse, entregue-se agora ao Senhor Jesus Cristo, abra o seu coração e deixe a Cristo entrar. Pai querido, Pai santo e soberano, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Essa palavra, Senhor, que nos admoesta, que nos leva realmente a vivermos a Tua vontade. Essa palavra, Senhor, que nos ensina, que nos redargue, que combate realmente o mal. Essa palavra, Senhor, que é viva e poderosa. Essa palavra, Senhor, que quando adentra em nosso coração, nos nossos corações, Senhor, Pai, ela faz uma limpeza profunda, nos mostrando como devemos nos comportar nessa terra, como devemos realmente, Senhor, andar. E que a cada dia mais, Senhor, haja em cada um de nós esta fome, ó Deus, da Tua justiça, esta fome por Te conhecer, esse desejo, Senhor, por andar e fazer a Tua vontade. Purifica-nos, Senhor, santifica-nos na Tua verdade. A Tua palavra, Senhor, de Gênesis e Apocalipse é a verdade, e a verdade é Cristo. E Cristo é realmente o nosso general, o nosso Senhor e Salvador. Se assim nós o buscarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, e nos entregarmos por completo, sem, ó Pai, resenha, sem murmuração, sem medo, sem nenhum titubeio, Senhor, mas antes nos entregarmos por completo. Age em nós, Senhor. Cura-nos, transforma-nos, purifica-nos. E vai de encontro, ó Pai, essa pessoa que está, ó Deus, doente, está abatida, está em conflito consigo mesma, que não tem, ó Pai, muitas vezes perspectiva de vida, antes anseia até mesmo a morte. Ó Deus, Espírito Santo, toca nesse coração e quebra tudo, destrói. E que esta vida ou essas vidas, Senhor, possam realmente ter um encontro marcante contigo e viverem realmente sob o Teu domínio, sob o Teu senhorio, deixando que o Senhor realmente seja Deus na vida deles, na vida delas, no nome santo de Jesus. Obrigado, Senhor. Continua falando conosco durante todo o decorrer desse dia e nos instrua e capacita-nos ainda mais, em nome santo de Jesus. Eu te louvo e te agradeço pela Tua palavra. Amém. Compartilhe essa palavra, meu irmão. Se inscreva no canal, deixe lá seus comentários e proclame a palavra de Deus. Seja você realmente um agente, um representante de Deus nessa terra. Porque, na verdade, aquele que aceita Cristo, que tem a Cristo em seu coração, é o representante do céu nessa terra. Então seja o representante do Senhor. Amém? Deus te abençoe e uma excelente semana. Graça e paz.